não pisavam numa praia. E naquele dia eu fui lá e tomei um banho, mergulhei e tal. Quando eu voltei, os irmãos estavam lá. Os irmãos não, os colegas de trabalho estavam lá. E eu olhava para tudo que é canto na praia. E eu falei, pô, vou embora. Aí ele falou assim, os meus colegas, vou chegar lá no serviço e vou falar para todo mundo que você estava olhando aqui as mulheres da praia. Eu falei, pô, não vai fazer isso. Que isso, irmão? Tu sabe que eu só fui dar um mergulho? Aí chegou lá e contou. Ah, já está olhando? Eu falei, nunca mais eu piso em lugar nenhum com vocês. Eu aprendi ali que não devia ter comunhão e nem pisar em lugar com eles. Porque eles inventaram a história, falaram um monte de coisa, mesmo na brincadeira, mas falaram. E eu disse, nunca mais, nem no ponto eu vou com vocês. Comunhão. Eu não estou falando para você sair do mundo, mas quando tiver uma conversinha, sai. Que você não tem que estar, sai. Que você não tem que pisar, sai. A segunda característica desses homens era: eles tocavam, colocavam a mão. Diga para o seu irmão assim: Deus pode tocar a mão que você toca? Pensa que é o próprio Espírito Santo falando através da boca do seu irmão. Deus pode tocar onde tu andas tocando? Por que tocar? Aqueles homens andavam com Deus e aonde eles tocavam era a bênção de Deus. Acã tocou em coisas que não deveria tocar. E todo um povo pereceu em batalhas. Todo um povo pereceu em batalhas. Davi não podia erguer um templo. Sabe por quê? Porque as nossas mãos, quando Deus olha para a gente, sabe que é a primeira coisa que Ele olha? Para nossas mãos. Quando Deus olhou para Davi, quando ele queria erguer o templo, o que Deus falou? Suas mãos são manchadas de sangue. E você quer erguer um templo para mim? Deus amado! O seu filho vai erguer. Você não. Deus, glória. As mãos é o que Deus olha primeiramente. O teu trabalho fatigante na obra de Deus é o que Deus olha. Verdade. Muitas das vezes, meu irmão, nós tocamos no que não temos que tocar, o quê? Às vezes coisas simples. Aquele CD ou DVD que você pegou e nunca mais entregou. Você pegou e está lá contigo. Você não devolveu. Coisas que você compra e você não paga. Coisas que você pega e não devolve. Coisas simples. Ele pegou utensílios a campo. E mesmo assim, por causa disso, Deus permitiu que todo o povo perdesse uma batalha. Deus vive. Você viu o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Ele chegou na casa de Zaqueu e o que Zaqueu fez? Se eu tenho pegado, você bem simples, coisas de alguém, eu restituo 4 vezes. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, teve mudança, ele devolveu tudo que ele tinha pegado demais. Se você tem feito algo, pegado algo, qualquer coisa, que você tem que devolver, devolva. Devolva. Eu fico imaginando. Às vezes eu penso que Jesus, muitas das vezes, nem passou perto da gente. Porque quando ele entrou e passou perto de Zaqueu, houve uma mudança. E por que ainda estamos na casa do Senhor fazendo os mesmos erros? Fazendo os mesmos erros. Diga para o seu irmão: Deus pode tocar no que você toca? Repete para ele, é o Espírito Santo falando para o teu irmão. Deus pode tocar no que você anda tocando? A terceira característica desses homens é falar. Deus pode falar o que você anda falando? Fala para o teu irmão, pode falar. Deus pode falar o
que você anda falando, que eles falavam vinha de Deus. Eles só falavam bênção, coisas de Deus, só falavam do alto. E assim era. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E ele completa assim: o que sai da boca, o coração está cheio. Aleluia. Pode falar para o teu irmão: o que está cheio do teu coração? Verdade, Deus, aleluia. É o que está saindo da sua boca. Verdade, Deus, aleluia. Está cheio de quê? De inveja? Está cheio de quê? De fofoca? Está cheio de quê? De armação de contenda? Está cheio de quê? Cheio de palavrões, de porcaria? Meu Deus, Jesus, tem misericórdia. O que sai da sua boca Santo de Israel, é o que te contamina. Deus, Não é o que entra. Porque o que entra, Jesus falou, o que entra é expelido e sai. Mas o que sai, o coração está cheio. Teu coração está cheio de quê? De ódio? De rancor? De mágoas? Porque é o que tem saído da sua boca. É o que o teu coração está cheio. Vai dando glória, irmão, porque essa palavra foi de Deus que revelou nessa noite. Características de dois homens que foram transladados, arrebatados. Meu Deus, Quer ser arrebatado? Anda com Deus. Deus amado. Pisa onde Deus pisar. Quando você for falar alguma coisa, tu fala: será que Deus falaria isso? Não. Então não vou falar. Será que Deus tocaria nisso? Também não vou tocar. Para não me contaminar. Deus vivo, aleluia. A quarta característica, qual é? Ouvir. O que eles ouviam, Deus podia ouvir. Aleluia. Diga para o seu irmão: será que Deus pode ouvir o que tu anda ouvindo? Fala para o teu irmão: será que Deus pode ouvir o que tu andas ouvindo? Deus amado. Meu Deus, Jesus. Troque o que tu anda ouvindo Verdade. por ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Troque o que tu anda ouvindo por ouvir o louvor. Troque o que tu anda ouvindo por ouvir coisas que te dão esperança. Troque o que você anda ouvindo por coisas que te edifiquem. Troque o que você anda ouvindo por coisas que te levantem. Troque o que tu anda ouvindo por palavras de vitória. Não deixe ninguém te contaminar com palavras de derrota. Só com palavras de vitória. Te contagiar com palavras de vitória. Te deram uma palavra negativa? Descarta. Quero palavra de vitória, que me dá esperança, que vai me levar para frente, que vai me fazer caminhar mais essa trajetória. E a última coisa que eu queria falar é mais uma característica, mas a última e a mais importante é pensar. Será que Deus pode pensar o que tu anda pensando? Fala para o teu irmão: Deus pode pensar o que tu anda pensando? Pode? Ou não? Meu Deus, aleluia. Deixa eu falar uma historinha do filho pródigo, que está na Bíblia. O filho pródigo, antes dele sair da casa, ele já tinha pensado em sair. Depois ele tomou a decisão. Mas antes ele já pensou, já maquinou o pecado todinho, já maquinou tudo que ele ia fazer. Por quê? Ele andou ouvindo o que tinha lá fora. É mistério isso. Deus vivo. Ele andou ouvindo o que tinha lá fora. E o que ele fez? Maquinou todo o pecado dentro dele. E
depois ele concretizou. Ele não tomou a atitude de uma hora para outra, não. Ele pensou por bastante tempo, agora eu vou fazer. Chegou no pai e disse: quero sair, quero meus bens, quero tudo, porque eu vou sair aí e vou fazer a festa. Fez tudo que deveria fazer. Mas depois ele pensou e retornou. Deus pode pensar o que nós estamos pensando. É uma palavra de reflexão. Eu sempre trago palavras de reflexão para dentro de nós. Assim Deus me usa. Deus me usa com palavras de reflexão. Porque da mesma forma que serve para você, serve para mim, serve para os obreiros aqui sentados, serve para todos nós. Uma palavra vai fazer você entrar dentro de você e olhar o seu defeito, o seu erro. Aonde você anda debilitado. A área que você anda debilitado. E você poder corrigir essa área. Quando vier pensamentos ruins, o que você faz? Pensa no dia que você vai encontrar com Jesus. Oh, aleluia, Deus. Pensa no dia do arrebatamento. Pensa no dia da coroação. Pensa no dia que Deus vai chamar o seu nome. Filha, Maiara, Carla, Andréia. Ele vai chamar com uma voz audível. Quando vier pensamentos errantes, pensa nas coisas do alto. Glória a Deus, aleluia. Para que você não venha a ter pensamentos ruins. Aleluia. Pensa em coisas boas. Porque é assim que Deus nos quer. Graças a Deus. Pensa naquilo que te traz esperança. Aleluia, glória. O que te traz esperança? É o dia da coroação de Cristo. Oh, Deus amado, aleluia. Aleluia, Deus. É o dia da coroação de Cristo Jesus. Eu tirei uma frase que diz assim: se você quer ficar frustrado, pense na vida do teu irmão. Se você quer ficar desanimado, pense na sua vida. Mas se você quer ficar encorajado, pense em Jesus. Jesus vai te encorajar para mais uma caminhada. Jesus vai te levantar da onde você está, vai te colocar de pé, para te erguer e fazer você caminhar como ele fez com Elias. Quando Elias ficou debilitado, quando ele se levanta, você tem muito que andar. Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar. Levanta, você tem muito que andar. O caminho ainda é grande. Não pense em desistir, não pense em parar. Pensa no dia da redenção, irmão. Pensa no dia da redenção. Eu pensei em botar o título dessa mensagem escolhendo a melhor opção. Qual é a melhor opção? Sempre Jesus. Essa é a melhor opção. Vou contar uma historinha, eu creio que aqui já conhece, que diz assim: um dia tinha um monte de demôniozinho desse lado do mundo. Aí os demôniozinhos estavam tudo assim, de braço cruzado, olhando o rapaz em cima do mundo. E do outro lado tinha um monte de anjinho falando assim para ele: vem para cá, pula para esse lado, pula para cá. E ele ali ficou intrigado, o rapaz em cima do muro. Por que os demônios ficam assim e os anjinhos estão desesperados me chamando? Aí ele foi e perguntou, porque era óbvio, os anjinhos chamando para o lado dele, mas os demônios pararam, sem falar nada. Aí ele perguntou assim: por que vocês não se mexem, não falam nada? Aí o demônio respondeu: esse muro que tu está já é nosso. Deus amado!
É o muro da incredulidade, é o muro da dúvida, irmão. Não tenha dúvida. Se Elias tivesse aqui no tempo de hoje, ele ficava com depressão como ele ficou naquela época. O que Deus tem feito na tua vida é muito grande. E ainda assim, você tem dúvida. E ainda assim, você ainda duvida do poder de Deus. Não dá para duvidar. Não dá para duvidar do poder de Deus na nossa vida. Da onde Deus te tirou. Lembra disso, da onde Deus te tirou. O que Deus fez contigo. O que Deus fez com a sua família. Deus mudou o seu caráter. Deus mudou todo o seu jeito, o seu comportamento. Olha como tu falava. Andava todo quicando. A gente andava assim. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez com os varões. Olha o que Deus fez com vocês. Olha, hoje é dia de você trazer à memória aquilo que Deus fez por você que foi tão grande. Aquilo que Deus fez por você que foi tremendo. Hoje é dia de você glorificar a Deus e dizer: só o Senhor é Deus. Eu não vou ter mais dúvida de que o Senhor é comigo. Eu quero andar contigo. Eu quero olhar com o olhar que você tem. Eu quero tocar onde você toca. Eu quero só ouvir a sua voz. Eu quero só pensar pensamentos de Cristo. Ai, irmão, para refletir por um momento. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. E para refletir por um momento. O que Deus fez com o seu marido? O que Deus fez com você? O que Deus fez com a sua família? O que Deus fez, irmão, com o seu caráter? O que Deus fez, meu irmão, com o seu jeito de falar? Aquele milagre que, se não fosse Jesus, você tinha morrido. Aquele milagre que o Senhor não faz. Isso vai te trazer esperança. Isso vai te trazer esperança. A Bíblia diz que aquele se fiel até a morte vai ter a vida eterna. Até a morte vai ter a vida eterna. Não duvide, meu irmão. Esse Deus é real para nós. Esse Deus é real para nós, irmãos. Mais real do que cada um de nós pensamos. Então, irmãos, não cochile em tua esperança.